Olha, já parou para pensar no que o nosso hálito pode dizer sobre a nossa saúde? Muita gente acha que é só um incômodo, mas a verdade é que ele pode ser uma janela bem interessante para o nosso bem-estar geral. Vamos entender o porquê? Bora lá, então. E vamos começar com a grande pergunta, aquela que todo mundo já pensou ou ouviu por aí. Mau hálito vem mesmo do estômago? Olha, a resposta talvez surpreenda muita gente. Para começar, a gente vai direto nesse ponto e vai desvendar. Por que essa ideia que é super comum, na verdade é um grande mito na esmagadora maioria das vezes? A explicação é bem mais simples do que parece e é pura anatomia. Pensa só, o nosso esôfago, aquele tubo que liga a garganta ao estômago, não é um cano aberto. O normal é ele ficar fechadinho, colabado. Isso impede que os cheiros do estômago fiquem subindo para a boca o tempo todo, a não ser, claro, na hora de arrotar. Ok, então, se a culpa não é do estômago na maioria das vezes, de onde vem o mau hálito? Agora a gente vai ver o que a ciência diz sobre a verdadeira origem do problema na grande maioria dos casos. E se prepara, porque esse número é impressionante. A ciência mostra que, em 90% ou até mais dos casos, a origem do mau hálito está na própria boca. O problema é local. E o que acontece na boca exatamente? O nome técnico é halitose oral, mas no fundo é um processo de putrefação. Basicamente existem bactérias ali, principalmente no fundo da língua e na gengiva, que não precisam de oxigênio para viver. Elas se alimentam de restinhos de comida, de células mortas e, nesse processo, liberam gases com enxofre, os chamados compostos sulfurados voláteis. São eles os verdadeiros culpados pelo cheiro ruim. E olha que interessante essa comparação super prática. Se a maior parte do problema está na língua, qual a melhor solução? Limpar a língua é mais que o dobro mais eficiente para reduzir esses gases do que apenas escovar os dentes. Ou seja, muitas vezes a solução está numa higiene bucal bem feita, mas focada no lugar certo. Beleza, já entendemos os 90% dos casos, mas e aquela pequena parcela que sobra, os outros 10%? Aí a coisa fica fascinante. É aqui que o hálito deixa de ser uma questão de higiene e vira quase uma pista de detetive sobre a nossa saúde. Pois é, nesses 10% dos casos, a origem é o que a gente chama de extraoral, ou seja, vem de fora da boca. E aí o mau hálito não tem nada a ver com escovar os dentes. Ele vira o que chamamos de biomarcador. É como se fosse um sinal, um alerta de que alguma outra coisa, uma condição mais séria, pode estar acontecendo em outra parte do corpo. Mas como um problema no corpo pode sair pela boca? O caminho é incrível. É a chamada via sangue-pulmão. Funciona assim. Primeiro, alguns compostos químicos produzidos por alguma doença caem na nossa corrente sanguínea. Depois, o sangue vai parar lá nos pulmões, onde acontece a troca gasosa. Nesse momento, esses compostos pegam uma carona para fora e são liberados quando a gente respira. E aqui tem uma pista de ouro para diferenciar. Pensa bem, se o cheiro vem lá dos pulmões, ele vai sair tanto pela boca quanto pelo nariz na hora da respiração. Essa é uma dica super importante que os médicos usam para suspeitar que a causa não é na boca, e sim sistêmica. E agora a gente entra na parte que parece filme de investigação. Doenças diferentes podem criar compostos químicos diferentes, e isso gera o que podemos chamar de assinaturas de cheiro únicas no hálito. Vamos dar uma olhada em algumas das mais conhecidas. A primeira assinatura está ligada a uma condição bem séria, a insuficiência renal crônica. Isso acontece quando os rins começam a falhar e não conseguem mais filtrar o sangue como deveriam. O sinal, nesse caso, é um hálito com um cheiro bem específico, que lembra amônia ou urina. E por que isso acontece? Com a falha dos rins, a ureia começa a se acumular no sangue e, consequentemente, na saliva. Aí as próprias bactérias da boca pegam essa ureia extra e a transformam em amônia. E é esse gás que a gente sente no hálito.
A nossa segunda assinatura de cheiro vem de outro órgão super importante, o fígado. Quando o fígado não está bem, ele perde a capacidade de limpar o nosso corpo, e isso gera um odor bem característico. Esse cheiro tem até nome técnico, fetor hepáticos. A descrição é meio estranha, um cheiro de mofo, meio adocicado. A causa é que o fígado doente não dá mais conta de processar certos compostos de enxofre. Eles se acumulam no sangue e, de novo, são liberados lá nos pulmões. Agora, a terceira assinatura é um alerta vermelho. É sinal de uma emergência médica mais comum em pessoas com diabetes tipo 1, chamada cetoacidose diabética. O sinal aqui é um hálito com cheiro adocicado, meio frutado, que muita gente compara ao cheiro de acetona, de removedor de esmalte. Isso acontece quando falta muita insulina no corpo. Sem ela, o organismo não consegue usar o açúcar para gerar energia. Entra em pânico e começa a queimar gordura de forma desquímica. Esse processo todo produz ácidos, chamados corpos cetônicos, e entre eles, a acetona, que é super volátil e sai na respiração. Ufa, quanta informação, né? Então, depois de tudo isso, fica a pergunta: qual é o caminho certo a seguir se alguém desconfia que tem um problema? Vamos fechar com um passo a passo bem prático e lógico para investigar um mau hálito que não vai embora. O ideal é entender que a investigação pode envolver vários especialistas, dependendo do caso. Se o problema continuar mesmo depois de cuidar da saúde bucal, aí sim é hora de pensar em outros caminhos. Um otorrino pode checar os seios da face, um gastro pode investigar problemas de estômago e um clínico geral é sempre essencial para ter uma visão completa do corpo. Mas o mais importante de tudo, a mensagem que precisa ficar é esta: a jornada de investigação tem um começo certo. O passo número 1 sempre é procurar um cirurgião dentista. É esse o profissional que vai conseguir descartar ou confirmar cerca de 90% das causas, que são de origem bucal. Só depois que essa parte for totalmente investigada e, se o problema persistir, é que faz sentido procurar um médico. No final das contas, a grande ideia aqui é justamente essa. A gente precisa mudar a forma como enxerga o mau hálito. Ele não é só uma questão social, um simples constrangimento. Em alguns casos, ele pode ser um sinal vital, um recado importante que o nosso corpo está tentando mandar. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se algo tão comum como o hálito pode dizer tanta coisa, o que mais o nosso corpo pode estar tentando nos comunicar com pequenos sinais que a gente acaba ignorando no dia a dia? Ficar atento a eles pode fazer toda a diferença. Valeu pela companhia e até a próxima!